Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui nessa videoaula e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Na outra videoaula nós falamos um pouquinho de como criar mentalidade missionária nas pessoas. Nós falamos um pouquinho sobre as mídias, nós falamos um pouquinho de como criar, estampar no coração das pessoas nações. Então, falamos um pouquinho das estratégias, contei um pouquinho da estratégia que uma grande amiga minha fez para criar uma mentalidade missionária ali na igreja dela. E hoje eu quero falar para vocês alguns pontos, São 6 pontos que você precisa resolver antes de começar o seu projeto, o seu trabalho missionário ou até mesmo o seu trabalho de voluntariado. São alguns pontos importantíssimos, são coisas importantíssimas que você precisa anotar, todos os pontos que eu falar aqui, porque são pontos que você vai precisar resolver antes de iniciar ali o seu trabalho realmente missionário, tá? Eu quero explicar algo para vocês. Os pontos que eu disse aqui, nessas últimas videoaulas que eu falei a respeito de como captar recursos, como realmente sair do local onde você está para ir para as nações, para fazer algo de diferença na comunidade, no bairro, na cidade, no país e nas nações, são pontos importantíssimos que são tratados realmente dessa forma, Etapas, etapas. Tudo na nossa vida missionária, ela é feita de etapas. Existe um ditado missionário que diz assim, uma coisa muito interessante e reflete muito na nossa vida porque ele fala de caminhar, Um ditado missionário que é muito conhecido no nosso meio missionário é aquele ditado que diz assim, que sozinho você vai mais rápido, mas quando você está com alguém, você vai mais longe. O trabalho missionário ele é feito de passos. Eu sempre uso esse exemplo para me conversar com os nossos líderes locais do Nepal, da Índia. Eu sempre dou exemplo para eles de caminhar, de passo. Então, você vai ter que seguir esses passos, pedindo a Deus estratégia para que Deus dê a estratégia correta para você em cada um desses passos, em cada um desses sentidos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 6 pontos importantes que você precisa resolver antes de iniciar o seu projeto, antes de envolver as outras pessoas no seu projeto, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o ponto da pendência financeira, Eu escrevi aqui, se você quiser anotar, está escrito assim, se você tem alguma pendência financeira ou emocional com alguém, resolva isso. Por que eu quero dizer isso? Porque o campo missionário, ele é extremamente dificultoso, Claro que existem algumas pendências, e não são todas as pendências da nossa vida que você não vai conseguir resolver antes de ir. Também é um erro as pessoas acharem que a vida delas precisa estar exatamente em ordem, 100% em ordem, para você começar a seguir o seu projeto. Nós já falamos sobre isso, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas se existe algo que pode te barrar no campo, se existe algo que pode parar o processo de Deus na sua vida, no campo missionário, no projeto de voluntariado, no projeto missionário das suas cidades, são pendências financeiras e pendências emocionais. Muitas pessoas têm essas duas pendências e querem chegar no campo. Olha, eu já recebi pessoas no campo com pendências emocionais. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a primeira dificuldade, na segunda dificuldade, essa pessoa começa a pensar assim, será que Deus não está querendo falar comigo algo? Será que não é aquele relacionamento que eu deixei para trás? Será que não é aquela pessoa que eu envolvi, que eu ainda gosto? Será que não é para me voltar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada? Então essas pendências são pendências que você como missionário, ou você como alguém, como um homem ou como uma mulher de Deus, você precisa estar muito bem resolvido isso. Muito bem resolvido. Então talvez você tenha uma dívida e você faz parte dos brasileiros que têm dívidas. A maioria dos brasileiros devem alguma coisa. E você, para agregar, você tem um chamado missionário. Então, você precisa entender que tudo bem, você não pode deixar de ir para o campo se você ainda tem alguma dívida que ainda vai ser paga de prestações em prestações. Mas o que você não pode fazer é ir para o campo sem ter um horizonte dessa dívida, sem saber como você vai pagar. Você não pode fazer isso porque isso pode te atrapalhar muito mais para frente. E a outra coisa são, logicamente, pendência emocional.
Gente, o ser humano apaixonado já tiveram estudos falando isso, que o ser humano, quando ele apaixona, ele se torna, em outras palavras, entre aspas, me perdoa falar sobre isso, mas se torna burro. Quando alguém está apaixonado, ele é capaz de fazer coisas assim, extremamente fora da lógica, por amor. Eu conheço pessoas que têm fobia de altura e pulou de paraquedas para provar para a menina que amava ela, pedindo ela em casamento, e ele nem casou com essa pessoa, quase morreu, né? Pulando para provar para essa menina que ele ama ela, né? O cérebro apaixonado, ele tem essa característica de colocar até mesmo medos, emoções que antes dominavam essas pessoas, né? Antes que nos dominava. O cérebro apaixonado, quando a paixão vem, ela é tão avassaladora no nosso cérebro que consegue colocar essas emoções para trás, e a emoção da paixão, de gostar de alguém, sobressai sobre isso. Então isso é um perigo, porque se você tem uma pendência emocional com alguém, logicamente você não vai conseguir trabalhar no campo, porque vira e mexe você vai sentir saudade dessa pessoa, vira e mexe você vai sentir ali desejo de ficar com essa pessoa, e você vai estar muitas vezes a 10, 15 mil quilômetros de distância, e você tomar uma atitude no campo de entrar no avião e voltar é uma coisa muito séria, né? Muitas pessoas que fazem isso não conseguem retornar novamente para o campo. Então, se você tem pendência emocional com alguém, por favor, resolva isso. Um amigo meu, um grande missionário, hoje ele está em Moçambique, eu chamo ele de moçambicano albino, né, que ele é muito branco, a gente tem essa tendência de brincar assim dessa forma. Ele falou comigo que, cara, ele é um homem apaixonado por missão, sabe? E ele está lá, assim, servindo a Deus em Moçambique, e ele é diferente, ele sobressai no meio de Moçambique, né? Ele é branco, assim, parece um alemão, de tão branco que ele é, né? E ele sobressai ali, né? Nesse trabalho. E o interessante é que uma vez ele foi falar comigo, ele esteve aqui no Brasil, e eu fui conversar com ele, e ele falou assim: Lázaro, a menina veio querendo se envolver comigo, querendo ter um relacionamento comigo, tal. Eu já falei para ela que eu sou missionário, e ela falou comigo assim: quanto tempo você pretende ficar nas nações? Ele disse para ela assim: o resto da minha vida, o resto da minha vida. Isso afastou essa menina dele, isso afastou ela dele, né? E ele falou assim: eu vou seguir meu caminho, porque se eu criar um laço emocional com essa menina, isso pode me atrapalhar no processo que Deus fez comigo até hoje. Quando eu conheci a minha esposa, a Lauren, gente, eu penso assim, alguém que já foi decepcionado da área emocional. Então, quando eu conheci a Lauren, eu estava tão chateado, né, com tudo, e falando assim: Deus, eu não quero nem saber. A próxima pessoa que eu me relacionar tem que ser uma pessoa que tem um chamado missionário. Ou então eu não relaciono. Porque todo mundo falava comigo assim: você tem que relacionar com alguém que tem chamado missionário, você tem que ter alguém que tem chamado missionário na sua vida. E eu ficava assim: isso não existe não, eu não sei se eu vou ficar para sempre no campo, eu não sei se isso vai fazer alguma diferença na minha vida. Só que até o momento que eu comecei a relacionar com pessoas que não tinham nada a ver com o meu propósito. Gente, é terrível. É ruim para mim, é ruim para outra pessoa, porque você pensa em nações, você pensa em povos não alcançados, você pensa em Jesus, você pensa em pregar o evangelho para as pessoas, a outra pessoa pensa em comprar uma bolsa de grife, fazer viagens internacionais para turismo, e você não tem isso na sua mente, você não pensa assim. Nada contra, você pode sim planejar viagens de turismo, nada contra, você pode ter uma vida, até mesmo dentro do campo missionário, uma vida que você sonhe em ter carro, casa, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a questão é você colocar a paixão acima do seu chamado missionário. Gente, se existe duas coisas avassaladoras no coração de um missionário, se chama primeiro a paixão e a segundo o amor por missões. São duas coisas que batem muito de frente. É difícil o missionário dar certo com uma pessoa que não tem um chamado missionário também. E eu falei para minha esposa assim: Lauren, tudo bem, nós podemos conversar, a gente vai relacionar, eu quero sim, você é uma pessoa linda, claro, quero me relacionar com você, mas se você não amar nações, não querer ficar para sempre no campo missionário, não querer visitar os lugares mais difíceis da terra comigo falando de Jesus, eu não quero nem saber de você, fica na sua, deixa eu na minha aqui. É melhor eu seguir minha vida sozinho do que eu envolver com alguém que não tem o mesmo chamado que eu. E ela falou comigo assim: eu também tenho essa mesma vontade. Então, antes de qualquer coisa, resolva pendências emocionais e pendências financeiras. O segundo ponto que você precisa resolver, né, ou nessa verdade, esse segundo ponto que não é resolver, é você precisa ter um mentor amigo, tá? Um mentor amigo, né? Você precisa ter alguém que vai te mentorear em nações, em missões de forma
de forma muito coerente, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa real, talvez seja alguém de mídia social, alguém que posta os stories dessa pessoa, você precisa seguir essa pessoa, você precisa ter um relacionamento com essa pessoa, você precisa envolver com essa pessoa, até mesmo depois de você chegar lá, tá bom? Depois de você chegar lá. Por quê? Muitas pessoas guardam um chamado missionário para dentro do coração. Ou às vezes as pessoas, quando tem um chamado missionário, compartilham com a pessoa errada, compartilham muitas vezes com o pastor imediato, e esse pastor ele não tem esse desejo. Ele acha que é uma perda de tempo fazer missão. Isso acontece muito. Então, por favor, tenha um mentor, tenha alguém que você almeja chegar na posição que essa pessoa chegou missionariamente falando. Tem alguém que você acha que essa pessoa é uma pessoa corajosa. E nós temos vários. Se você não pode ter alguém contato com uma pessoa, né? Às vezes pelo dia a dia, essa pessoa não vai te mentorear, não vai ser amigo seu ali da forma que você quer, mas você pode ter os mentores online, você pode seguir John Piper, por exemplo, você pode, John MacArthur, você pode seguir essas pessoas e ver, né, e ver essas pessoas realmente ali todos os dias através das mídias sociais, o que essas pessoas pensam sobre missões. Nós temos o Ronaldo Lindório, que posta devocional sobre missões. Tenha sempre cuidado de filtrar, porque talvez um dia ou outro existe um exagero em missões, eu sou contra isso. Tenha sempre o cuidado de filtrar, né, as postagens, mas tenta acompanhar essas pessoas, tenta fazer uma leitura dessas pessoas e tenta ler as coisas que essas pessoas escreveram. Você pode ler o meu livro, Obras Missionárias, você pode ler o meu livro, Igreja Perseguida, são livros que eu escrevi no campo missionário. Você pode me seguir nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem para mim, vai ser um prazer muito grande também poder estar acompanhando você isso, mas não deixa de ter um mentor, amigo, alguém que você consiga olhar para ele e chamar ele de amigo, mesmo que ele não te conheça. Se você tem alguém que você conhece, melhor ainda. Se você tem alguém que você pode chamar ele de mentor e amigo, aí melhor ainda. Mas se não tem, procura essas pessoas na mídia social, que nós temos alguns ainda, né? O terceiro ponto que você precisa resolver, você precisa ter antes de ir para o campo missionário, é o ponto que eu já fui contra ele muito tempo. O terceiro é aperfeiçoe o seu inglês, tá? Gente, não interessa o país que vocês vão, tá? Não interessa se esse país ele fala português, ou se ele fala mandarim, ou se fala nepalês, hindi, ou tailandês, ou cambojano, não interessa a língua que esse país fala, se é bermânio, não interessa. Aperfeiçoe seu inglês, porque o inglês ele vai te fazer conexões muito fortes e duradouras. Gente, nós falamos aqui no curso que o país que mais envia missionário é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, majoritariamente, fala inglês. Então, se você quer ter contato, realmente, igual eu te disse aqui, ó, você tem um mentor como John Piper, como MacArthur, você precisa realmente falar inglês, que essas pessoas, a maioria das coisas delas não são traduzidas. E me abençoa tanto escutar as pregações de John Piper, me abençoa tanto escutar o podcast dele, de pessoas que pensam em missão, que vivem em missão, que têm uma característica muito grande. Eles têm uma visão de reino, uma visão mundial, uma visão universal. Então, assim, uma visão global mesmo. Então, isso é muito importante, você aperfeiçoar o seu inglês. Ah, mas pastor, eu não sei falar nada em inglês, então eu tenho que falar inglês antes de ir para o campo. Necessariamente isso não é verdade. Eu fui para o campo sem falar nada de inglês, mas é muito mais penoso. É muito mais penoso. Se você tem tempo e até você resolver essas coisas, coloca o inglês no seu dia a dia. Estuda inglês ali 15, 20, 30 minutos diário, não estuda mais que isso. Estuda 15, 20, 30 minutos diário. Sempre que você tiver oportunidade, assista uma série, um filme em inglês, com legenda em português, depois você coloca a legenda em inglês, depois você tira a legenda. Até você aperfeiçoar seu inglês. Olha, inglês é uma língua, coloca na sua mente, tá? Tudo que as pessoas falaram de inglês, eu vou falar com você aqui agora. Eu não sei, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas falaram que é fácil falar inglês. Mentira, não é fácil. Já coloca isso na sua mente. É difícil. Quando você coloca que é difícil, você vai sentar, você vai caprichar, você vai estudar todos os verbos. Isso aí vai te dar... Nossa, isso vai te ajudar demais a conta e vai por mim que é muito bom. A quarta coisa que você precisa entender e resolver, aqui já é uma coisa prática, mas você precisa entender isso e ter isso na sua mente. A quarta questão que eu quero falar com vocês é reduz os gastos naquilo que não faz parte do seu projeto. Gente, olha só, como é que eu vou falar isso, hein? Porque é uma coisa muito, muito importante.
Eu tenho, esses dias agora, esses últimos tempos, eu tenho procurado a aprender muito a respeito de dinheiro, porque não é falado a respeito de dinheiro, né? Então eu falei, gente, por quê? Né? Por que as pessoas têm? Por que pessoas têm condição? Eu tenho estudado isso, tenho procurado entender isso. A maioria dessas pessoas que chegaram a algum ponto na vida financeiramente falando, são pessoas que entenderam o verdadeiro valor do dinheiro, entenderam o verdadeiro valor do dinheiro e são pessoas que não gastam. Né? São pessoas que não ficam gastando dinheiro com coisas que não fazem parte do propósito dela. Entendeu? Então você tem que pensar nisso. Você está querendo ir para o campo, tá? Você vai para o campo, você vai para a África, tá ok? Então você pensa assim, poxa, eu estou planejando para ir para a África daqui 2 anos, né? Aí você tem um trabalho, o seu trabalho te paga um salário mínimo, tá ok? Então desse um salário mínimo, você vai pensar assim, poxa, eu ganho um salário mínimo, eu preciso de comer, eu preciso de ter roupa, né? Eu preciso de ter alguma coisa. Mas se você ganha um salário mínimo, você mora numa cidade que te dá condição de você pegar um Uber, por que você vai comprar um carro? Porque esse carro, mais para frente, pode te atrapalhar de ir para o campo. Você vai precisar de passagem. Passagem é dinheiro. Você vai precisar de ir, você vai precisar de alimentar lá. Então você vai reduzir todos os gastos que não fazem parte do seu propósito. Não gasta dinheiro com nada que não tem nada a ver com o seu propósito. Fique anos assim. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu fiquei no Nepal mais de 5 anos sem comprar. Cara, eu fiquei no Nepal 5 anos sem comprar roupa. Quando eu fui comprar a primeira peça de roupa, porque eu sempre achei roupa muito caro no Nepal. Pra você ter uma ideia, uma camisa que serve para mim no Nepal vale $30. Eu nunca tive coragem de pagar. Então eu fiquei muito tempo sem comprar roupa. Eu fui começar a comprar roupa no Nepal, eu andava com roupa doada. Eu fui começar a comprar roupa no Nepal quando eu estava com quase 6 anos no Nepal. 5 anos para 6 anos no Nepal, eu comprei minha primeira minha primeira camisa no Nepal, que é uma camisa que eu paguei $30 nela. Mas, gente, até aquele momento eu imaginava assim, se eu gastar $30 aqui, daqui 2, 3 meses, esse valor vai fazer falta para mim de alguma forma. Eu preciso ter no Nepal, e nós vamos falar sobre isso, eu preciso de ter no Nepal um valor em dinheiro referente à passagem de urgência. Eu preciso ter no Nepal 2 ou 3 meses ali do dinheiro que eu preciso, porque são reservas de emergências que o missionário precisa ter, ele precisa pensar nisso. Então, não gaste dinheiro com aquilo que não faz parte do seu propósito. Eu vou te dar uma dica. O que você pode fazer? Que eu faço isso, é muito bom. O que você faz? Qual que é o seu propósito? Você vai fazer uma planilha e vai colocar nessa planilha o nome do seu propósito, beleza? E nessa planilha, depois disso, você vai colocar ali, vamos colocar um propósito assim, né? Quero ir para a Índia em 2000 e para, beleza? Você vai colocar aí o nome da planilha, propósito, ir para a Índia em 2000, beleza? Aí você vai colocar assim, gastos pessoais que eu tenho hoje. Aí você vai colocar lá assim, aluguel, se você paga aluguel, R$300, 400, 1.000, não sei. Você vai colocar, eu preciso pagar esse aluguel? Sim. Por quê? Por que você precisa pagar? Senão eu vou para a rua, então você precisa pagar o aluguel. Valor anual, coloca R$12.000, beleza? Aí você vai colocar a assinatura na Netflix. R$40. Pum. Preciso pagar a assinatura na Netflix? Não. Aí você vai colocar valor mensal 40 e você vai multiplicar esse valor vezes 12 e vai colocar um valor embaixo assim, o valor que você vai economizar anualmente. E você vai fazer isso com tudo. Com tudo. Aí você vai falar assim, beleza, o aluguel eu não posso economizar, mas você vai colocar uma barra, um outro campo nessa planilha escrito assim, vou fazer aqui uma pesquisa. Você vai falar assim, vamos abrir uma licitação. É melhor você colocar licitação. Pensa em achar uma casa mais em conta. Uma casa de R$800, você vai economizar R$200 mensais e desses R$200 mensais você multiplica por 12, você vai economizar R$2.400 e você está planejando ir daqui 3 anos, vai para mais de R$7.000 ali economizado. Olha para vocês verem. Então você vai fazer isso com todos os gastos. Telefone, aí eu pago R$100 de linha de telefone, eu preciso pagar? Não. Qual que é a economia? Tanto, se eu deixar de pagar. E coloca isso. Gastos com alimentação. Toma muito cuidado com isso. Coloca lá também, gastos com alimentação. Eu gasto R$200 por semana no shopping. Preciso gastar? Não. Qual a economia mensal? Tanto. Qual a economia anual? Tanto. Coloca isso
e você vai ter vai entender muito bem o que você pode ter, economizar, e tudo que você economizar aí nós vamos falar sobre isso, vai para um local específico para te dar fôlego no campo missionário. Você acha que campo missionário você tem que aprender também até a mexer com dinheiro. Vamos lá, a quinta parte, essa aula de hoje vai ficar um pouquinho mais longa, mas a gente tem que terminar esse aqui nessa aula, eu não quero começar outra aula para falar sobre isso. Então vamos lá, a quinta coisa, afaste-se de pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas para você? Você vai colocar pessoas que vão te afastar do propósito que você tem. Meu irmão, eu me lembro, cara, nossa, pensa num tem que me doía. Eu tinha um chamado missionário, eu queria ir para as nações, eu trabalhava numa montadora de veículos. E essa montadora de veículos, todo mundo que estava lá queria ser robotista, queria trabalhar com robótica, queria ser gerente da área, queria ser supervisor, e eu queria ser missionário. Gente, era só eu que pensava fora daquele lugar ali. Era só eu que não queria participar daquele negócio todo ali. Gente, era difícil demais. Porque se eu falasse com alguém, ainda mais no meu ponto, que eu era solteiro e tinha 21 anos. Aí eu fui falar com uma pessoa assim, rapaz, meu sonho é ir pra nação. Aí ele falou, não, vai caçar a nação agora não. Vai casar, vai ter um filho. Quando seu filho estiver grande, aí você vai pro campo. Aquilo ali foi uma flecha no meu coração. Uma flecha cheia de veneno. Gente, eu falei, não aceito isso na minha vida. Eu fiquei tão indignado que eu parei de conversar com essa pessoa. Eu afastei dessa pessoa, porque essa pessoa era tóxica para mim. Essa pessoa me tirava do meu propósito, então você vai afastar de todas as pessoas que te tiram do seu propósito, gente, e às vezes pode ser até um irmão. Aí você vai falar comigo, pastor, mas que evangelho é esse da pregando? Você está falando para mim afastar das pessoas, ficar com raiva dessas pessoas? Não. Eu estou dizendo para você se afastar dessas pessoas e unir com pessoas que vão te ligar ao propósito de Deus na sua vida. Tá? Você vai ter que unir com essas pessoas, você vai ter que andar com essas pessoas, pessoas que pensam em nações, pessoas que pensam em propósito, pessoas que te dão direção clara. Isso é muito importante para você. Desses pontos aqui que eu estou falando, é o ponto mais importante. São pessoas que vão te mentorear, não para você seguir o seu propósito, mas são pessoas que vão te mentorear para te atrasar na vida. São pessoas que vão te dar direção. Gente, uma das coisas que eu sempre lutei contra são pessoas que tentavam me dar direção de vida sem fazer parte de nada dela. Gente, eu nunca aceitei. Pessoas não me conhecem. Gente do céu, eu tive o prazer, e a honra de ser ordenado ao ministério solteiro. Eu me lembro uma vez que o pastor Márcio ele me chamou lá em cima no púlpito, me abraçou e eu todo sem graça, com um livro na mão, achei que ele ia divulgar meu livro. Eu falei assim, esquece seu livro, Lázaro, eu quero divulgar é você. Gente, Lázaro está aqui, o pastor Lázaro. Se alguém aí tem chamado missionário, quer casar com ele, uma moça que está precisando casar, entre em contato comigo que eu abençoo. E quem quiser, eu vou pagar o almoço para ir no melhor restaurante. Gente, eu tenho que até falar com o pastor Márcio, que ele está me devendo almoço até hoje. Mas ele falou, vou pagar o almoço para você no melhor restaurante, se você for com o Lázaro essa manhã. Era um culto, 10 horas da manhã. Gente, eu recebi 40 bilhetes de mulheres querendo que eu me relacionasse com ela. E muitas pessoas me davam uma lição de moral, falavam comigo, você tá errado, olha o que eu tô falando, fulano é melhor para você. E a outra pessoa, não, a pessoa de Deus na sua vida, gente, era ciclano. E aquilo ali foi me colocando numa situação tão constrangedora que eu falei assim, não, minha esposa não vai vir de uma bagunça dessa. E eu não vou ser mentoreado por pessoas que não têm o mesmo propósito que eu, porque eu já sabia o que Deus tinha na minha vida, Sabia dos propósitos de Deus que Deus tinha para mim. E o sexto e último que eu quero falar hoje, propósitos, de coisas que você precisa resolver, pendências que você precisa resolver antes de envolver literalmente outras pessoas no seu projeto missionário, é terminar os seus estudos básicos. Isso é muito importante também. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que está fazendo esse curso que tem 16 anos, 17 anos. Então, assim, essa idade é uma idade que você precisa terminar os seus estudos. Você precisa terminar ali o seu ensino médio. Se você está fazendo ensino técnico, que é ótimo para missões, termina isso, tá bom? E depois você pensa em missão. Por que você está falando isso? Porque o trabalho missionário, gente, é um trabalho que vai demandar a vida de vocês. Vocês dificilmente vão ter tempo de parar no Brasil para fazer uma escola, para fazer um ensino superior, alguma coisa nesse sentido. Então resolva isso. Se você está nesse processo, então termine isso. Isso é uma coisa muito importante para te dar ali fôlego de muitos e muitos anos.
Então você está falando comigo que é melhor estudar do que ir para a missão? Não, eu estou falando que você precisa literalmente terminar os seus estudos básicos antes de ir para as nações. Isso é muito importante, né? As escolas missionárias hoje, nós vamos falar sobre isso também, dão 3 anos de curso, 2 anos de curso, até 5 anos, né? Pós-doutorado em missiologia. Então, assim, são coisas assim que você vai precisar ter. Por quê, pastor? Porque você vai precisar de aprender o inglês, você vai precisar de mexer com, às vezes, planilha, você vai precisar fazer conversão em moeda. Essas coisas é muito importante você ter uma ideia, né, de tudo isso. Então, pelo menos termina os seus estudos básicos, se você está nessa idade de 17, 18 anos, 20 anos, 22, essa juventude, termina os seus estudos básicos antes de ir para o campo. Agora, se você já tem mais de 40 anos, 50, e talvez você tenha terceira série, antigamente meu pai falava, tem terceira série de grupo, mas às vezes a terceira série de grupo daquela época era muito melhor que hoje. Meu pai é fera para fazer matemática de cabeça, ele sabe tabuada, ele sabe muita coisa, muito inteligente. Não, essa regra não se aplica a você. Você já viveu tudo, você já fez o que você tinha que ser feito da sua vida, né? Agora você entendeu que o seu propósito é no campo e isso não vai influenciar muito na sua vida. Mas nós que somos jovens, nós precisamos realmente, falando nós somos, já esqueci, eu já tenho 34 anos, né? Mas nós que temos essa idade, né, abaixo de 30 anos, que está literalmente decidindo entregar a vida para missões, que não fez ainda nada da vida, vai só fazer no campo, realmente estudar e terminar o ensino básico é muito importante, tá bom? É isso aí. Na nossa próxima aula nós vamos falar de uma metodologia que eu criei para ser um bom missionário. Essa metodologia se chama Aliança, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso e vai ser uma bênção demais. Nós vamos começar a falar sobre essa metodologia Aliança e vocês vão ver como que isso vai fazer parte da sua vida em todos os sentidos no campo missionário. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.